Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela glória de Deus que nós estamos aqui, que eu estou aqui, porque depois desse louvor e depois dessa ceia, se eu fosse pensar em assim, nossa, tá difícil de manter o sarrafo, né? Mas como eu estou aqui pela glória de Deus, então Ele que vai fazer todo o trabalho. Irmãos, como o Fredinho comentou, nós estamos em véspera do aniversário de 504 anos da Reforma Protestante. E muitas vezes, quando a gente fala da Reforma Protestante, a gente pensa já, imagino eu, porque é uma visão que eu tenho, geralmente a visão muito propagada, se está no Google, procurar vídeo, é um monge na porta de uma igreja pregando um papel com uma cara meio assim de surrupiado para sair correndo, senão o pessoal vai pegar ele ali para dar uns pau nele e matar ele lá. A gente pensa daí para frente. Só que a vida de Lutero, até chegar ali, aconteceram algumas coisas. E eu queria falar um pouco desses acontecimentos. Porque às vezes a gente vê o Lutero já quase como, não usar uma expressão bíblica, um herói da fé. Só que até chegar ali aconteceram algumas coisas. Então ele nasceu em 1483, antes do Brasil ser descoberto. Em 1517 ele prega essas 95 teses dele na porta lá da igreja de Wittenberg. E em 1520, 3 anos depois, o Papa Leão X ele condena praticamente metade das teses dele, expulsa ele da igreja no ano seguinte. Aí, em 1522, ele traduz o Novo Testamento do grego para o alemão. E em 1534, ele publica a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o alemão, fazendo com que a Bíblia chegasse numa linguagem vernacular. Só que isso, a gente for olhar na timeline da vida dele assim, e aí lá depois, em 1546, ele morre, com 62 anos mais ou menos. Só coisas boas. Só que a vida não é feita só de coisas boas. Então, a vida de Lutero mudou muito a história do cristianismo. Praticamente criou uma cisão ali da igreja. A Reforma Protestante criou um ramo, vamos assim dizer, novo no sentido de buscar reinterpretar algumas questões doutrinárias de acordo com a sua origem. As 95 teses que ele publicou, né, que ele postou, vamos assim dizer, né, dizem que colocou lá na porta, não necessariamente isso é 100% dito, né, pegaram uma frase de um criado dele, que ele anotou lá, que em 1517 ele foi e colocou essas teses lá na universidade, só que não necessariamente fala que ele afixou. Né, isso é só uma questão aí para a gente poder pensar, mas não é nisso que eu quero que a gente se apegue. Mas essas 95 teses tinham praticamente 3 pilares. O primeiro, a natureza da penitência. O segundo, a autoridade do Papa. E terceiro, a utilidade das indulgências. 3 situações que estavam acontecendo ali de uma maneira muito, muito deturpada. Por que estava acontecendo de uma forma deturpada? Porque naquela época se comprava o perdão financeiramente. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Comprava-se o lugar no céu, diminuía-se o seu tempo no purgatório. Então você fazia coisas terrenas aqui de uma maneira monetária para obter um benefício espiritual eterno. Muito errada a situação que estava acontecendo lá. Né? Por que ele propôs isso? Porque tinha um tal de João Tetzel lá, um frade dominicano. Ele era arcebispo lá numa cidade alemã de Mainz. E tinha o Papa também, Leão X. E eles queriam fazer no dia 1º de novembro, que era logo no dia seguinte, uma espécie de feira com vários itens sagrados, ditos sagrados lá de Israel, que vários templários iam lá buscar e vendiam para os reis e tal. E nessa feira era vendido ingresso, e se você comprava ingresso e participava lá olhando para esses objetos, no final te dava quase que um certificado dizendo o seguinte: olha, você reduziu aí sua penitência, né, ou vamos dizer assim, você reduziu o seu castigo em 20%, 25%. Era essa loucura que acontecia na época. Então, o dia 31 de outubro não foi um dia escolhido a esmo. Ele estava fixando essas teses na porta do local onde ia acontecer um evento logo no dia seguinte, ou seja, onde as pessoas iam passar. Só que a gente tem que entender também que ele não afixou essas teses na linguagem, no idioma deles, o alemão. Ele afixou em latim. Porque a intenção inicial de Lutero não era causar um rebuliço na cidade. Ele era professor, ele era teólogo, e ele queria realmente fazer o que na época falava-se de disputa de ideias dentro da universidade. Então ele achava que estava fazendo aquilo ali para poder ajudar a igreja, porque ele estava vendo que alguma coisa estava acontecendo errada e estava esperando que o Papa pudesse ajudá-lo, inclusive nisso.
Só que a gente vai ver que não foi muito bem assim que aconteceu. Quando ele fixou essas 95 teses lá, não era para ter sido assim nada excepcional, então, né? Por que não era para ter sido algo excepcional? Olha como é que era o cabeçalho do que ele colocou lá. O título era Debate para o esclarecimento do valor das indulgências pelo Dr. Martin Luther, 1517. Abre aspas. Por amor à verdade, no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sobre a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, mestre de artes e da santa teologia e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por essa razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito, mesmo que ausentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí vem as suas 95 teses. É basicamente um convite para um debate, no qual ele chamava ali professores e alunos para poder debater as questões que ele estava vendo. Então, a gente não pode pensar, né, porque muito a gente vê hoje que ele já queria causar uma revolução social, e o pessoal já começa a tentar dar uma esquerdizada no negócio ali, né, uma coisa bem ideológica. Não era isso, era uma coisa que era para acontecer dentro de um ambiente de uma universidade cristã, vamos assim dizer. Então, eram pontos para serem debatidos ali entre doutos e os seus estudantes, um evento público. E aí ele tornou, então, suas ideias públicas, só que não populares. Porém, o pessoal começou a falar, né, aquilo ali acabou gerando vários outros pontos. Praticamente desde 1517 a 1521, Lutero foi chamado para diversos debates, e foi algo bem recorrente, no qual os aliados do Papa derrubaram, para a gente ver como que a igreja naquela época já estava bem corrompida, e ele acabou sendo um tanto quanto perseguido. Bom, só que isso aí fica uma história muito de herói, e a gente não sabe como que ele chegou lá. Ele já era doutor em teologia, já era um padre agostiniano, um monge agostiniano, e tudo aconteceu com ele até chegar ali em 1917, vamos pegar 30 e poucos anos de idade, e tudo foi bem. Não foi bem assim. Se a gente voltar um pouco antes, em 1505, Lutero ele fazia a faculdade de Direito. E ele era muito chegado em bebidas, festa, naquela época existia balada. Ele era chegado nessas coisas. Ele era bom de golo, se a gente pudesse falar assim hoje. E numa dessas festas, ele estava voltando para casa com um amigo dele, e obviamente voltando a pé, né, porque não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha carro. Né, nós falamos de 1505. O Brasil estava marromeno ainda, começando a entrar no mapa mundi da história. E isso foi mais ou menos em julho, e lá no Hemisfério Norte é verão, em julho, né? E estava chovendo muito. E eles estavam voltando assim, trêbados, cantando canções praticamente de blasfêmia contra Deus. E nesse momento, a gente não combinou, subitamente, ele falou do raio, subitamente caiu um raio no amigo dele, o amigo dele morreu. Caiu do lado dele. Dizem os historiadores, quando tem uma linha de historiador com psicólogo que estuda a vida das pessoas, né, a posteriori, tem uma questão chamada como se fosse uma psicobiografia que eles conseguem escrever, baseado nos seus relatos. É porque Lutero deixou muitos relatos. É bem provável que ele tenha ali sofrido uma síndrome do pânico depois, porque imagina, você está andando, tem uma pessoa a 80 centímetros, você cai um raio, a pessoa morre, você viu a morte numa situação dessa, né? Você, como dizem, você viu a avó pela greta ali, cara. Você quase foi junto naquilo ali. Então, ele teve esse acidente, vamos assim dizer, que o faz refletir bastante, e ele acaba saindo da faculdade de Direito. No ano seguinte, 1506, ele entra na faculdade de Teologia, onde ele vai se formar em 1512, 5, 6 anos depois, mais ou menos, e 5 anos depois ele publica as suas 95 teses. Assim, Felipe, então está tudo ótimo, né? The End, a vida dele foi maravilhosa, só teve esse ponto? Não, não foi assim que aconteceu. Se a gente for olhar na biografia dele e nos relatos que ele deixou, ele fala que esses 6 anos na faculdade foram os anos mais terríveis da vida dele, e ele estava estudando teologia. Se a gente for falar um pouco da família de Lutero, ele vinha de uma família religiosa, tanto que sua mãe Mônica foi canonizada pela igreja, a Santa Mônica da Igreja Católica é a mãe de Lutero. Eles não eram ricos, mas tinham uma condição muito boa. Ela foi casada, Patrício, e esse pai dele tinha uns certos problemas lá
de conduta, vamos assim dizer, né? Mas o que acontecia com Lutero? O que aconteceu de antes para ser um beberrão, um estudante que gostava das baladas, para esse cara que estudou tanto a Bíblia, que conseguiu dizer o que estava errado e conseguir propor algumas mudanças ou alguns questionamentos, né? O grande problema de Lutero, desde o início, a partir daquele momento que ele teve ali, quase que o encontro com a morte, ele falava que ele sabia o que era bom, mas não conseguia fazer as coisas que eram boas. Ele sabia que estava cantando músicas que blasfemavam Deus. É mais ou menos como disse, a gente for abrir em Romanos 7:19, quando Paulo fala: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então ele sabia que estava vivendo isso, e isso não é uma coisa que só Paulo viveu. A gente vê Lutero, a gente vê outras pessoas na história vivendo, a gente vê hoje a gente vivendo isso. Putz, por que eu fui fazer isso, né? Mais uma vez eu caí nessa situação. Então, após essa perda que ele teve ali do seu amigo, né, ele começou a se perguntar: e se o raio tivesse caído em mim? E se a gente estivesse andando ao contrário, né? Eu na esquerda, ele na direita, ou eu na direita e ele na esquerda? Eu ia para o inferno. Ele sabia, ele tinha essa noção de inferno, ele tinha essa noção, ele vinha de uma família religiosa. E ele sabia que o inferno era um local de tormento, ou seja, eu vou para um lugar que não é bom. Então ele teve uma ideia: eu vou aproximar de Deus o máximo que eu posso. Por isso que ele foi para um monastério. Na mente dele, o monastério seria o local na Terra mais próximo do céu possível do que qualquer outro lugar. Então ele sai lá da faculdade de Direito e entra no monastério para a ordem agostiniana. Mas por que ele entrou na ordem dos padres agostinianos? Porque Santo Agostinho teve uma vida muito parecida, quase que 1000 anos antes, mais ou menos separados aí, mais ou menos 1100 anos, quase que um milênio de diferença. E Santo Agostinho também era meio da pá virada no início da vida dele também. Curtia uma festa. E aqui eu confundi, tá? Desculpa, pessoal. A mãe de Agostinho que era Santa Mônica, tá? Falei errado no início aqui da pregação. E ele curtia tanto e frequentava tanto bordel, que tem alguns escritos dele, que ele quase que tinha, vamos dizer assim, um cartão VIP lá no bordel. Que quando o Santo Agostinho, ou Agostinho, converte, quando ele passava na porta, as mulheres falavam: mas você não vem mais aqui, cadê você? Eu não mudei. Ele virava assim: você não mudou, mas eu mudei. Então, Lutero, ele conheceu a vida de Agostinho e percebeu que tinha uma relação muito próxima do que eles viveram e como que uma vida pode ser mudada. Lutero pensou assim: pera, se uma vida pode ser uma vida depravada desse jeito pode ser mudada, a minha também pode ser mudada também. E a nossa vida pode ser mudada hoje. Esse que é o poder do Evangelho, esse que é o poder de Cristo. Não importa a sua condição, a sua vida pode ser mudada, né? Dica aí para quem quiser ler o livro Confissões de Agostinho, é muito bom que você vê um pouco também do relato de como que ele viveu a sua vida. Então Lutero pensava que tinha esperança para ele. E tem esperança para a gente, para qualquer tipo de pessoa. O mais interessante que a gente pode observar também nessa questão, pessoal, é como que uma vida e um testemunho pode influenciar uma outra vida num outro local geográfico décadas, séculos depois. Então, se a gente for pensar, a nossa vida ela não tem só começo, meio e fim aqui onde a gente está vivendo. Pessoas nos conhecem e, dependendo do seu tipo de profissão, você pode deixar, às vezes, um filme, um livro, alguma coisa que fica para a posteridade, que as pessoas vão te conhecer. E, às vezes, pessoas podem conhecer a Cristo por meio da sua vida, sendo que você já morreu. Foi o que aconteceu com Lutero aqui e Agostinho. Então, qual o testemunho que a gente tem buscado deixar aqui na Terra? E não adianta deixar muito para o fim da vida, não, porque a vida pode acontecer de acabar antes com um raio caindo. Não quer que ninguém morra com um raio na cabeça aqui, não. Mas não pode falar assim: estou bem de saúde, estou tranquilo. A gente não sabe quando sai de casa de manhã se a gente vai voltar. Então, assim, vamos tomar cuidado que o tempo final lá, o game over, né, no sentido assim, de terminar essa vida aqui, só Deus que sabe. Só que a história de Lutero não acaba aqui, né? Esses 6 anos, ele usa essa expressão no livro dele, é até um termo forte. Ele fala que esses 6 anos da faculdade foram os 6 anos mais desgraçados da vida dele. Se a gente for pensar que Deus é um Deus de graça, estudando teologia, como é que você pode falar que os seus 6 anos são desgraçados, né? Ele tinha uma angústia tão grande, porque na Idade Média, período final ali, né, da Idade Média, quando Lutero viveu, os
teólogos ou os professores bíblicos pregavam muito que para você ser salvo, você tinha que ser o famoso bom menino. Então ele olhava para o lado e via pessoas conseguindo ser boas naturalmente, querendo ler a Bíblia naturalmente, querendo frequentar as missas naturalmente, e ele não conseguia fazer isso. Então pesava uma culpa nele. Acredito que aconteça isso com frequência aqui. Eu vejo, às vezes, o pessoal chegando perto do Dani, queria ter essa vontade que você tem de ler, de estudar, igual você tem e tal. Acontece hoje. Porque cada um é cada um. Uns vão ter que lutar em uma área, outros vão ter que lutar em outras. E ele ficava muito chateado com isso, porque ele queria agradar a Deus, mas não conseguia. Pra você ter ideia, nos diários dele, ele escreve que ele, durante esses 6 anos da faculdade, ele jejuava 3 vezes por semana. Eu acho que talvez ninguém aqui esteja nem no pé de fazer alguma coisa assim. Um ano tem 52 semanas, ele jejuava praticamente 160 vezes por ano. Bastante, né? Ele fazia diversas vigílias, virava à noite, buscando o quê? Ficar mais próximo de Deus. Só que ele ficava irritado, porque ele buscava com tanto afã, e ele falava assim, mas por que Deus não muda a minha mente? Eu estou buscando, só que eu não consigo mudar meu jeito de ser. Eu não consigo. Tem alguma coisa de errado aqui. Pra você ter ideia, como ele era professor, ele decorava salmos, e às vezes ele acordava de manhã mais cedo, de madrugada, e ficava recitando salmos no quarto dele, andando. E como ele aprendeu hebraico, às vezes ele recitava até em hebraico. Você tem ideia o nível da pessoa. Estou bem distante disso aí, a gente, né, bem complexa a situação. E ele se sentia distante de Deus. Para alguns aí, a gente pode... Vamos falar, né, porque a gente está falando de jovens aqui, para vocês terem ideia, está nos diários dele, quando ele tinha um sonho erótico à noite, ele acordava no dia seguinte, colocava umas pedrinhas, uns seixos no chão, ajoelhava, pegava um chicote e se batia. Tamanha a indignação que ele tinha por ter pensado alguma coisa daquele tipo. Ele se punia muito fisicamente, se punia muito na sua própria carne para tentar consertar isso na força. Ele pensava que a dor ia espantar a tentação, vamos assim dizer, né? E talvez Deus olhasse e falasse assim, esse cara aí está se martirizando demais, acho que eu vou dar uma ajudinha para ele. Mas não é assim que funciona, né? Lutero ainda não tinha dado o clique, que Deus não é muito chegado mais em sacrifício, né? Ele prefere um coração obediente. Outro aspecto, estou trazendo alguns aspectos, pessoal, para a gente poder humanizar a pessoa, porque às vezes fica tão distante do nosso tempo, 500 anos de distância, que a gente não... E ele era humano como nós, né? Frio na Alemanha, geralmente neva. Nessa época, em alguns momentos, quando ele recebia cobertor, ele jogava o cobertor fora, para ele poder passar o frio, achando que isso ia fazer com que Deus olhasse para ele e mudasse o coração dele. Eu já sinto frio em Belo Horizonte com 13 graus, imagina na Alemanha com 2 nevando. Muito mais, e não tem o conforto que a gente tem hoje, né? As casas não eram tão fechadas assim, né? O que acontecia se a gente for resumir isso tudo? Para Lutero, a face de Cristo era como se fosse o raio caindo no amigo dele. A face de Cristo para ele era punitiva. A face de Cristo para ele não era uma amazing grace, uma graça maravilhosa. Ele não entendia isso. Muito pelo pensamento também de como a igreja propagava a teologia. Quando as pessoas falavam para ele, ame a Deus, Lutero, ele vai falar assim, como é que eu vou amá-lo? Eu odeio. Ele falava com essas palavras. Gente, num seminário de teologia, eu odeio. Eu prefiro ouvir o nome de um demônio do que ouvir o nome de Cristo. Que eu saiba, não tem nenhuma passagem bíblica falando que só para você fazer um seminário você é mais santo que o outro. Você vai ter mais conhecimento da palavra, obviamente. Mas isso não vai dizer nada do seu relacionamento com Deus. Olha uma pessoa que estava buscando e estava no meio desse tempo todo e praticamente assim, acorda querendo se romper. Mas o que é interessante de ouvir isso e por que provavelmente Lutero obteve uma graça de Deus, não pelas ações tão pesadas que ele teve, mas com certeza Deus tinha e teve um plano para ele, por isso que a gente fala dele até hoje, né? Porque Deus prefere ouvir. Ele prefere ele fica menos ofendido com um pecador falando com sinceridade do que um santo falando com hipocrisia. Assim como Jesus preferia os pecadores do lado dele do que os fariseus, advogados da lei.
Então a gente tem que tirar um pouco essa mística de que fulano de tal fez um curso em tal lugar, porque fulano de tal diz que jejum e tal. Bênção se fizer. Mas, se a gente for olhar lá no Novo Testamento, os fariseus todos oravam com voz alta nas praças, né, e aquilo ali não era mais do que poeira. Então vamos parar de olhar um pouquinho para o coleguinha no sentido de comparar demais e olhar mais para Deus. Glória a Deus pela vida do outro está fazendo e te puxa para frente, mas que isso não seja alguma coisa que te puxe para baixo e te deixe em depressão quase espiritual. Né? Então, o que a gente está falando, pessoal? Que para dar alguns passos, é preciso dar alguns passos menos nobres antes. Então, se você, às vezes, você está escolhendo tantas as palavras para poder falar com Deus, que Deus, na verdade, está querendo que você rasgue o coração. Ele vai entender. Ele é seu pai. Claro que a gente não estou aqui falando que a gente estou defendendo a blasfêmia, nada disso não. Ele quer um coração sincero. Se você estiver nervoso com Deus, faça uma oração nervoso com Deus. Tenho certeza que você vai sair mais calmo. Duvido que você vai sair mais nervoso. Eu já tive umas orações meio que de embate com Deus, eu fico imaginando Deus com os braços assim. Vai. Tipo o grandão, às vezes, que segura a cabeça do mais baixo assim, né, e fica dando aquele soco no ar assim. Vai cansar, depois vai conseguir parar e vai conseguir escutar. Agora deixa eu falar. Exatamente. Agora que você colocou tudo para fora, deixa eu falar. Qual que é o primeiro passo para a gente perdoar, pessoal? A gente estava falando isso no curso de noivos hoje de manhã. Eu tenho que amar o outro, a gente fala, né? Eu tenho que reconhecer, eu tenho que pedir perdão a Deus. Tudo isso é necessário e importante, mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo que a gente tem que fazer para o perdão é reconhecer que a gente está odiando aquela outra pessoa. Não, mas ele só falou uma coisa e eu fiquei um pouco triste. A gente coloca outras palavrinhas mais suaves para a gente não admitir a nossa podridão. Por quê? Ódio combina com o vilão, não combina com o mocinho. E ninguém aqui quer estar no papel de vilão. Todo mundo quer estar aqui no papel de vítima ou no caso de mocinho. Então, para a gente conseguir perdoar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que a gente está odiando alguma coisa. E a gente tem que observar se a gente não está odiando a Deus. E se você tiver, confessa. A partir daí, a gente vai conseguir caminhar num relacionamento, numa comunicação. Então, esse podre nosso que a gente tem que admitir, como está lá nos evangelhos também, admitir que você está na pocilga, que você não está nem comendo a comida dos porcos e que você tem que voltar para o seu pai, a história do filho pródigo só começou a dar certo porque ele viu que ele estava além da pocilga. E ele volta falando, preparando um discurso todo na cabeça, mas quando ele vai chegando perto da fazenda, né, do local ali do que o pai possui, o pai vê de longe, sai correndo. Se vocês forem lá em Lucas, você vai ver que o trecho que o filho pensa que vai falar com o pai é desse tamanho. Quando ele chega, ele consegue falar só isso aqui. Porque o pai abraça, já interrompe, já manda vestir, já trocar sandália, não sei o quê e tal. Às vezes você nem vai conseguir falar tudo aquilo que você está pensando na cabeça, porque Deus já vai começar a se aproximar também de você. Porque a gente fica pensando demais, né? Então, a grande angústia de Lutero era o seguinte: como é que Deus pode me aceitar? E hoje, como é que Deus pode me aceitar? Hoje a gente vive muito nesse negócio, na questão da graça, e acha que só porque tem a graça também, tudo pode. A graça não é bagunça também, não. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que perguntar, muitas vezes, como que Deus pode me aceitar? Como é que Deus pode permitir que tudo que eu fiz hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar? Por que Ele não me mata quando eu estou dormindo? Porque era para Ele poder me matar. Porque nossas ações ofendem a santidade de Deus o tempo inteiro. A gente é pecador. Então, ele tinha ódio da justiça divina, porque a justiça para ele era um instrumento de Deus punir as pessoas. Então, quando alguém falava para Lutero sobre a justiça de Deus, ele arrepiava, porque para ele isso era o seguinte: Deus está vindo me punir. Então, deixa eu me punir antes para ver se alguma coisa acontece aqui de melhor. Só que, num desses recitares de Salmo, preparando aulas que ele iria dar na faculdade, ele se deparou, queria que vocês abrissem em Salmo 71, versos 1 e 2. Vão lembrar que ele era professor de uma cadeira chamada Santa Teologia na universidade,
E era uma pessoa que estava vivendo essas questões. Você vê que nem se você ficar 6 anos, 15 estudando, você vai conseguir prestar atenção em tudo na Bíblia. É comer a Bíblia a vida inteira. Quando a gente lê Salmo 71, até vou abrir aqui também, que eu só tinha anotado um pedacinho, mas vamos ler ele todo. Salmo 71, versos 1 e 2. Minha versão está assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Espera, livra-me por tua justiça? Mas para mim a justiça de Deus é punitiva. Como é que a justiça de Deus pode ter um aspecto positivo? Como é que ela pode me livrar de alguma coisa? Ele começou a pensar nisso. E para a gente entender um pouco isso, dentro desse contexto, vou voltar ali naquela questão dos itens sagrados e as relíquias, né? Nessa época, e vários séculos antes, muitos templários, muitos cavaleiros saíam da Europa, iam para a Cidade Santa, iam lá para Jerusalém, para Israel, pegavam alguns itens ditos de arqueologia, traziam para a Europa e vendiam isso como itens sagrados. Tanto que tem algumas coisas bizarras. Tinha um Frederico o Sábio, que era um dos príncipes de uma região da Alemanha lá, que inclusive defendia Lutero, defendia as 95 teses, achava que tinha que defender essa questão que você não compra a indulgência, você não compra isso. Só no castelo dele tinha mais de 40 mil itens que ele comprava do pessoal lá. E na Europa ainda, algum desses itens ainda existe, e o pessoal comenta, né, que tinha assim 3 cabeças de João Batista, né? Então, João Batista devia ter mais de uma cabeça, né? Porque uma estava lá em Budapeste, outra na Polônia e outra no outro país, né? Tem um grupo de pessoas que, acho que também estudou isso, falou que só na Espanha, com tanto de osso que tem, dá para você montar uns 15 discípulos. Só de osso que tem. E tinha umas coisas bizarras, tipo assim, pena da pomba do Espírito Santo, a gota do leite do seio de Maria, a cinza da fogueira do dia tal, coisas absurdas que as pessoas acreditavam que aquilo, se você visse, se você tocasse, você estaria livre de alguma coisa. Essa era a indulgência da época. E quem tinha condição queria comprar isso e ostentar que tinha um local quase que santo, assim, né? E a gente sabe que um dos maiores itens que as pessoas buscam até hoje é o Santo Graal, né? O cálice que foi usado lá no dia, na última ceia em que Jesus foi traído. Por que eu estou falando isso, né? Tem uma lenda, e aqui é lenda, tá, pessoal? Então, assim, vamos exercitar a nossa mente aqui mais do lado da fantasia, tá? Por gentileza. Que conta que tinha um desses cavaleiros que morava num belo castelo, e ele saiu um dia para poder ir em direção a Jerusalém e buscar o Santo Graal. E quando ele saiu, passando pela primeira floresta ali, ele viu um leproso, e o leproso com uma canequinha, né, falou assim, piedade, me pegue a água aqui para mim, porque eu estou com sede, eu estou sedento. E o leproso não podia pegar a sua caneca e colocar na água, porque ele podia contaminar a água toda. Ele falou assim, eu estou saindo aqui para uma coisa muito mais importante, e tem servos aqui no meu castelo, daqui a pouco eles vão sair, eles vão te ajudar. E esse cara vai em busca disso, e gasta muito do seu dinheiro procurando, obviamente não vai encontrar, né? E ele retorna anos depois. Retorna já mais velho, com a pele mais enrugada, sofrendo com o sol, com a distância, né, que ele teve que percorrer. E quando ele está voltando, ele percebe que já não tem mais tanto do dinheiro que ele tinha, o castelo dele já está mais abandonado, porque as pessoas saíram, né? As pessoas, a Bíblia fala, né? É muito fácil, quando você tem muito dinheiro, você tem muitos amigos, né? Mas quando o dinheiro vai embora, os amigos também vão embora junto. E ele chegou frustrado. E chegando perto do seu castelo, ele viu quem estava lá, o leproso, ainda vivo, também idoso. Ele falou, por amor, me ajude, um pouco de água, tenha compaixão. E ele, dessa vez ele parou, né, pegou o copo lá, é lenda, tá, gente? Pelo amor de Deus, lembra disso. E quando ele pega e coloca a caneca na água, dá um brilho, aquele caneco de barro lá se transforma no Santo Graal e o leproso seria o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo ali. Obviamente que isso é uma lenda. Mas o que isso nos traz e que a gente pode refletir, assim como belas histórias nós podemos refletir? Às vezes o que a gente está buscando
está muito mais próximo do que a gente imagina. Tem muita gente aí que vai lá para a Índia, dá mergulho naqueles rios cheios de cocô, para falar que vai encontrar Deus, vai purificar, vai beber xixi, fazer não sei o quê, vou fazer uma caminhada de não sei quantos quilômetros de joelho. Deus não está nessas... Ele pode até estar, pela misericórdia dele, mas não é assim. Não é assim que a gente vai alcançar o coração do Senhor. Porque não é isso que Ele quer. Ele não quer que seja uma negociação. Ah, Deus, então se fizer isso, eu vou pagar essa promessa aqui, fazer essa... Com Deus não é com acordo. E nessa época era tudo com acordo, porque se você conseguia perdoar X% dos seus pecados passando por uma feira de itens ditos sagrados, então tudo era negociado. Então perceba como que era a mente muito complicada naquela época, mas ainda a gente carrega uns ranços disso. Quero que vocês abram aí em 1 Romanos 1, 16 a 17. Pode ser que tenha tido outras cartas aos Romanos, a gente não sabe, né? Que está na Bíblia é uma só, então. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Aí a gente vai entender, vamos linkar esses pontos todos que nós estamos falando aí. Lutero ainda não tinha entendido isso, que Cristo estava mais próximo dele do que qualquer outra coisa, como essa lenda que a gente contou aqui. Então, Romanos 1, 16 e 17 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí Lutero tem um outro choque. Então, assim, peraí. A justiça de Deus se revela no Evangelho? O justo viverá pela fé? Sabe quando os pontos parecem que estão se conectando assim? Aquele meme, né, daquela atriz lá, começa a aparecer um monte de cateta, hipotenusa, assim, a pessoa está calculando ali, as coisas começam a fazer sentido. O justo viverá pela fé. O justo não vai viver por suas obras, embora Tiago vai falar que é consequência, porque uma vida de fé ela tem que ter as obras, mas obras é consequência, não é o meio. Então, Lutero estava invertendo a equação. Ele estava querendo fazer das obras o meio para encontrar a salvação, mas não é isso. Vem a salvação, vem a graça, e como fruto a gente tem obras. Porque a fé sem obras ela vai ser morta. Como fala. Então, sim, Tiago ele não contradiz nada dos evangelhos, ele simplesmente complementa de uma forma brilhante e maravilhosa. Teve também outro momento na vida de Lutero, que ele estava pagando uma das suas promessas lá que ele fazia, subindo as escadarias lá da igreja de Wittenberg, e que Deus falou com ele: a minha graça te basta. Então, olha a caminhada de alguém, de um adolescente, né, de um jovem que estava numa faculdade, que perdeu um amigo de uma forma muito direta, quis virar a chave para um outro extremo, passou 6 anos, que eram para ser 6 anos assim, que a gente fala, você está estudando teologia, que maravilha, 6 anos de graça, mas para ele foi péssimo, para Deus conseguir entrar no coração dele e conseguir mostrar realmente quem ele é e quem ele era, para aí sim chegar em 1517, ele conseguir propor as 95 teses e conseguir trabalhar em cima daquilo que ele acreditava e trazer a igreja para aquilo que a Escritura realmente falava. Por que eu estou fazendo toda essa conversa? Para a gente não achar, pessoal, que a vida está pronta. A gente olha para um irmãozinho aqui e vê só a parte da glória dele, mas não vê os 17 quilos de sal que ele teve que comer. Porque a gente não está ali junto. Então não queira ficar pronto do dia para a noite. Não queira, porque também na hora que você ficar pronto, você vai morrer que Deus vai te chamar. Sim, glória a Deus, a gente quer que eles nos chamem. Mas tem muita coisa que a gente tem que fazer aqui ainda. Né? Exatamente. Então, o Lutero descobriu que a justiça de Deus é algo que Deus nos oferece. Romanos, assim como transformou também a vida de Agostinho, transformou a vida de Lutero. Eles vieram, vamos dizer assim, ter suas vidas transformadas por causa do livro de Romanos. É um livro que eu amo bastante, é um livro que a gente estudou há alguns anos aqui na igreja durante vários cultos. É lindo, é maravilhoso e é muito atual. Aconselho assim, a lerem mesmo. É sempre bom. Às vezes a gente escolhe uma carta e fala assim, não, essa aqui está falando mais comigo agora. É muito bom o Evangelho por causa disso, a Bíblia por causa disso. Mas às vezes é bom a gente dar umas revisitadas em algumas cartas, porque elas são importantes para a nossa fé
e para a nossa manutenção doutrinária, vamos assim dizer, a gente não deixar, igual o Fredinho falou no início, né, essas coisas do mundo entrarem dentro da igreja. Porque se a gente for pegar da Idade Média lá do século V, mais ou menos até século XV, o tanto de coisa errada que foi entrando na igreja, de vários concílios que tiveram que ser feitos para poder consertar. Então, 300 e pouco, primeiro concílio. Por quê? Porque o pessoal estava falando que Jesus não fazia parte da Trindade, era filho de Deus, mas não era Deus. Então, tem que fazer um concílio. Passa alguns anos, faz mais um concílio, porque o pessoal estava falando que Jesus era só Deus também, não tinha a parte do homem. Então, vai ter que ser, gente, não, peraí, vamos sentar aqui, porque Jesus tem sua parte humana. Passa mais um tempo, estava só exaltando a parte humana. Galera, vocês não entenderam, Jesus é 100% Deus, 100% humano, entendeu? Então, teve que fazer várias coisas, mas mesmo assim, as questões mundanas acabam entrando na igreja. E principalmente começarem a entrar a partir do momento que você podia comprar a sua salvação ou comprar o seu perdão. Então você podia vir literalmente do jeito que você estava, mas não do jeito que a Bíblia fala, vem do jeito que você está. A pessoa vinha do jeito que estava, mas com um chequinho ali de um príncipe, de um rei, com uma indulgência assinada ali que o Papa aceitava. Então isso não é bem venha do jeito que você está. Está meio errada essa circunstância, né? Aí Lutero descobre, então, que o justo, que Deus vai conceder a justiça dele pela fé, mas aí entra. O que é fé? Para alguém que estava acostumado a só fazer e achar que aquilo que ele fazia ia alcançar o olho de Deus, beleza, eu entendi que o Deus me dá justiça, mas é por meio de uma coisa que eu não conheço muito bem. O que é fé? Né? Se a gente for pegar a linguagem hebraica, ela não tem esses termos abstratos igual a gente tem aqui. A gente tem Elisa e várias pessoas, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí. Né? E aí também a gente aprendeu com a Vanessa lá no Antídoto que, como a Bíblia é escrita, né, uma linguagem também muito fenomenológica, aquilo que a gente vê, a gente vai tentar escrever numa palavra que remeta àquilo dali. Então não tem muito aquela coisa... você não vai conseguir pedir para alguém que fala em hebraico, falar assim, descreva qual que é a cor do amor. Isso é uma coisa tão abstrata que ela vai tentar pegar alguma situação, referência, para poder explicar isso, porque não faz sentido algo tão abstrato nessa língua. Então, misericórdia, por exemplo, é colocar a pessoa junto ao peito. Então, quando fala assim, não, Deus tem misericórdia de mim. É como se Deus estivesse te pegando e colocando no peito dele. Quando você pega alguém e coloca no seu peito, você fala assim, vem cá, deixa eu cuidar de você. Eu até podia fazer alguma coisa com você para te dar uma lição, vamos assim dizer, mas deixa eu te amar, deixa eu te abraçar. Emuná é uma palavra que, se a gente falar no original, no hebraico, é esse significado do fé, essa tradução para fé. Só que o que é o emuná? Imagina que você está num mar, num rio muito, muito agitado, e você está nadando contra a correnteza. Só que você começa a cansar e você percebe que se você parar de nadar, daqui a pouco você vai parar, porque você vai ter cãibra, você vai afundar e vai morrer. Você não vai conseguir se manter ali. Só que você vê alguma coisa boiando, passando. Você vai fazer o quê? Você vai agarrar aquela coisa. Só que você não vai agarrar de qualquer forma. Você vai agarrar firme. Isso é emuná. Isso é fé. É você agarrar firme a alguma coisa. Então, quando a gente fala tenha fé, quando você fala isso para o povo judeu, ele vai pensar em alguma coisa assim, algo ou alguém segurando firme outro. Então, quando a gente fala assim, tenha fé, é o que? Agarre a palavra, agarre a promessa de Deus, agarre Deus, não a circunstância, mas a Deus. Se a gente for abrir lá em Gênesis 15, 6, tem uma outra palavrinha aqui, desdobramento de emuná, Gênesis 15, verso 6. Um versículo muito conhecido também, a gente só não lembra o CEP dele aí. Espera aí que eu abri em Gênesis aqui, abri errado, desculpa. 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Essa palavrinha creu é amã, que significa também firmeza. Então, quando fala que Abrão creu, ele depositou, ele ficou firme na promessa de Deus. Ele agarrou a promessa de Deus. Então, quando a gente fala para você crer, não tem como você crer meio molenga. Quando fala para como é que está a sua fé? Minha fé está fraca. Isso é incongruente, porque não tem como a fé ser fraca, porque no original a fé é firmeza. Então, a gente tem que falar que você está sem fé. Só que é meio difícil a gente falar que está sem fé. Mas vamos lembrar do primeiro passo?
Às vezes a gente tem que ser mais, vamos dizer assim, assumir aquilo que está acontecendo para a gente conseguir dar o nosso próximo passo. Por que a gente está falando isso aí? Lutero, ele teve que entender que ele tinha que se agarrar à palavra de Cristo, às revelações da palavra, e não agarrar à conduta, vamos dizer assim, de um rito que poderia ser comum na época, mas não é aquilo que vai trazer a salvação, não é aquilo que vai trazer a graça de Deus para ele, não é aquilo que vai mudar a vida dele. Mas sim ele se agarrar em Cristo. Então, justificação pela fé não é uma coisa abstrata, ou que está na nossa cabeça. Eu tenho fé porque hoje eu acordei tão bem, me sentindo em paz com Jesus. Alguém te fecha na rua, você já manda um xingamento, a fé vai para as cucuia também. Porque sua fé está etérea, está no emocional. Eu falo isso porque a nossa sociedade ocidental ela é muito emotiva. A gente tenta colocar tudo na emoção. Tudo é experiência, experiência é sentido. E pouca firmeza, pouca certeza. Você vai falar de certeza hoje, o pessoal vai querer te bater, porque não pode ter certeza tirando a certeza deles. A única certeza que existe é que a gente não pode ter nossa certeza que é correta, mas todas as outras 17.413 certezas podem existir, mas a nossa não. Então, justificação pela fé é justificação pela firmeza. A fé é uma obra, a fé é atitude. Por que Jesus fala que pelos frutos a gente reconhece uma árvore? Porque pelas atitudes você vai ver o que aquela pessoa está demonstrando, como ela está agindo. Você não vai colher laranja de um pé de banana. Você não vai colher atitudes boas de uma pessoa que está com o coração fora do centro da vontade do Senhor. Você pode ter alguns lampejos, porque a pessoa tem uma moral terrena boa, mas aquilo é curto e aquilo não tem efetividade no plano eterno. Então, as obras elas não são meio e não são a causa da nossa salvação. Se a gente vai lá em Tiago 2, 26, aquele versículo que fala: a fé sem obras ela é morta. E tem que começar na gente. Tinha uma antiga canção, quem é das antigas vai lembrar, que falava assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Então tem que começar na gente. Só que não começar pelo jeito do Martim Lutero. Né? Opus Dei, naquele estilo. Não. Completamente longe disso. Então a transformação na vida de Lutero acabou sendo uma transformação na igreja de Cristo. Não era isso que ele tinha em mente no início. Mas Deus usou a transformação da vida de alguém, de uma pessoa, para transformar um cenário, e ele faz isso com a gente. Então, não vamos, também como a palavra diz, né, menosprezar os pequenos começos. Às vezes você vai colocar uma determinada meta para você, e você vai conseguir enquanto você estiver dependendo de Deus. No momento que você achar que você está de boa, vai no próprio braço, você vai cair. Pedro que saiu do barco. O Babi comentou do Pedro aqui. Para mim, Pedro era meio doidão, porque tempestade comendo solta, e em vez de falar Jesus entra no barco, não, Jesus quer andar com você na tempestade. Né? Cara, vem para cá, porque a gente seca e vão ficar todo mundo junto aqui. Né? É um pouco do que também se fala bastante. Se você quer começar, se você quer mudar o mundo, né, os jovens hoje todos querem mudar o mundo, mas acham que todos os problemas se resolvem em 5 minutos, ou um textão no Facebook, ou uma postagem no Instagram. Começa arrumando sua cama. O que isso significa? Começa se arrumando. Começa se arrumando com Deus. Para depois você querer mudar o mundo. Né? Não sai de casa já querendo, vou mudar o mundo hoje. Não vai acontecer assim. Porque dentro da gente, a gente não está agindo dessa forma. Então a gente vai ser igual um fariseu. Só que vai ser um fariseu do século XXI. Então, 2 questões para a gente poder terminar aqui, que eu quero colocar 2 histórias. Imagine que você está em casa e entrou um bandido. E aí, por algum motivo, você conseguiu ou pegar a arma dele ou dominá-lo e você acaba matando o bandido. Matou mesmo, morreu. O que você tem que fazer? Você tem que cascar fora. Se você conversar com qualquer policial, alguém do direito, vai falar que você sai, porque se você for pego em flagrante, você vai ser preso. Então você casca fora e depois você vai lá, se entrega, fala o que você fez, que aí no máximo pode acontecer uma prisão preventiva e tal, mas você vai estar em liberdade. Mas, se você mata esse alguém e sai correndo, você vai sair correndo como? Tipo, meu Deus, eu matei alguém. Eu nunca matei alguém.
deixei minha família com a vizinha, a porta ficou aberta, os documentos estão lá, e se esse cara tiver um cara mais velho, um primo, uma pessoa que é mais casca grossa, você vai saber onde é que eu moro, vai vir aqui. Começa um monte de... Você fica perdido na situação. Cenário 2. Você está em casa, e por algum acidente que aconteça, por exemplo, assim, vamos imaginar assim, sei lá, você tem uma arma lá que você estava limpando, não viu que estava carregada, ela disparou e matou seu filho. O que você tem que fazer? Sair correndo. Só que você não vai conseguir sair correndo. É seu filho. Você não vai conseguir. Qual que é a diferença dessas duas situações? Você não tinha nenhuma relação com aquele bandido. O outro você matou ali o seu filho. Onde que eu estou querendo chegar? Quando a gente transgride alguma coisa na palavra do Senhor, só que se a gente não é cristão, é o primeiro caso. Você pode até fugir de uma questão e tal, depois eu resolvo isso, até acaba esquecendo. Mas, quando a gente conhece aquele a quem a gente machucou, a situação é diferente. Lutero não conhecia a quem ele estava machucando, até ele ter esse encontro com Deus. E a gente, muitas vezes, tem que pensar se a gente está realmente conhecendo e realmente ama a Deus a tal ponto que a gente fique nesse caso 2. Que não importa se a polícia chegar e prender, eu sei que eu machuquei alguém. Então, quando a gente toma algumas ações e algumas atitudes, consciente ou inconscientemente, a gente vai saber se a gente machucou ou não. Que a Babi estava falando aqui do arrependimento. Você pode, até no caso lá do bandido, ter um pequeno remorso, nossa, eu nunca matei alguém, agora vão poder falar que eu sou um assassino. É mais uma questão de um remorso moral do que alguma coisa um pouco mais profunda. Mas no momento que a gente percebe que a gente machucou alguém que a gente ama, e que principalmente nos amou primeiro, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E na hora que a gente percebe que a gente machucou aquele que foi para a cruz e que foi crucificado em nosso lugar, que sofreu tudo que a gente tinha que sofrer, só que ele não errou e não pecou e a gente peca, a gente entende como que deve ser a relação com Cristo. Então, o mesmo amor que você tem pelos que você ama, Cristo teve por nós na cruz. Ele até falou, Deus, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas ele não fugiu da cena. Ele foi até o final. Até o final. E aí, eu quero, para a gente terminar aqui agora, deixar 3 situações aqui, voltando lá em Lutero. Como que a gente tem vivido? Será que... Eu vou falar a gente, porque cada um faz examine-se a si mesmo e coloque diante de Deus. Será que... Vou falar você para ficar direto, mas estou falando para mim também. Será que você está vivendo como Lutero até 1505? Nas baladas, de boa, veio de uma família cristã, mas isso não garante nada. E está esperando ter um encontro com Deus, mas toma cuidado que se Deus naquele dia errar a mira, o raio vai cair no você. Mas Deus não erra, tá, gente? Brincadeira. Será que você está vivendo como Lutero no período da faculdade? Você está muito próximo de Deus todos os dias. Mas ao invés do fardo ser suave e o jugo ser leve, está tão pesado que você não escuta, não aguenta escutar uma rádio cristã, não aguenta escutar alguém falar bom dia, a paz do Senhor, não entra nem mais no grupo da igreja porque é só mãozinha de amém e você não quer nem ver emoticon de amém mais, porque você está enojado disso. Ou será que estamos vivendo como Lutero depois, inclusive das 95 teses, defendendo a fé cristã, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sendo expulso da igreja, mas que teve um encontro com Deus e sabe como que realmente deve se relacionar com Cristo, entendendo como que funciona esse relacionamento. Que a gente fique com essa reflexão, e aí o Fred tinha falado assim, para a gente falar um pouquinho lá do Halloween, né? Dá para a gente colocar diversas coisas do Halloween aqui. Lutero poderia estar voltando de uma festa dessa, ou a gente, ou os nossos jovens poderiam estar voltando de uma festa dessa e isso acontecer. Pode ter algum jovem vendo tão próximo e comendo aqui, vindo em todos os cultos, em todos os eventos, mas está distante de Deus, mesmo assim, às vezes tem umas recaídas, às vezes vai para uma festa como essa, que não tem nada a ver com o que a gente tem que viver. Mas depois que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, essas coisas passam a não ter mais sentido.
Por mais que alguns possam justificar e falar assim, mas isso não tem nada a ver, a gente está fazendo só uma festa fantasia. Tem um ditado que fala que a esposa de César não tem que ser santa, tem que parecer ser santa. Ela não pode só ser, ela também tem que parecer. A gente também não pode ser só cristão. Numa sociedade como essa, a gente também tem que parecer. E eu aqui não estou defendendo máscara, não é isso. Mas, em alguns momentos, a gente tem que ter umas atitudes para que ocorra uma diferenciação, inclusive visual. Por mais que hoje o pessoal fale, isso aí é preconceito, né? Você está já pré-julgando a pessoa pelo que ela veste. É óbvio, se eu encontrar uma pessoa de branco na rua, ou vai ser um médico ou vai ser um açougueiro. Não vai ser um juiz. Não vai ser. Não vai ser um skatista. Não vai ser. Então, assim, estou falando do nosso modo de vestir, pessoal, mas o nosso modo de falar. Se a nossa fé ela vai se resultar em obras, a obra não necessariamente precisa ser só no nosso modo de vestir, porque quando Deus entra na nossa vida, a gente muda tudo. É o modo de vestir, é o modo de falar, o lugar que a gente frequenta, aquilo que a gente consome, a forma como a gente consome. Às vezes, você poderia ser glutão antes de conhecer a Cristo, hoje você já come mais moderado. Ou você era viciado em exercício físico, e hoje você sabe que o exercício físico tem que fazer bem para você, e ponto. Não é fazer bem para você e você ainda ser o saradão e você começar a tomar umas bombas e sair da academia doendo, assim, não no sentido de muscular, né? Mas sair doendo porque você está fazendo os exercícios errados, mas você quer ficar bombadão. Dando alguns exemplos aqui, não estou querendo estereotipizar, tá, pessoal? Só estou dando alguns exemplos aqui que vem à sua cabeça, que Deus te mostre os exemplos em relação àquilo que você aplica para a sua vida. Mas, como que a gente tem vivido no dia de hoje? Eu espero muito que a gente não faça as coisas por religiosidade, porque não é para a gente cair igual os fariseus e os doutores da lei faziam. Não é isso. Mas também não é para a gente fazer igual a gente comentou aqui da vida de Lutero. Se submetendo tanto a coisas que eram da sua cabeça, que ele praticamente tinha uma teologia mental que era assim, e ele não estava conseguindo. Ele estava ficando cada vez mais distante. Então eu oro para que nessa noite a gente consiga ter a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, em que ponto da nossa vida de maturidade, desse relacionamento, do entendimento da justiça de Deus na nossa vida, em que ponto nós estamos, cada um de nós estamos. Para que a gente possa prosseguir essa carreira, para que a gente possa correr em fé. Correr em fé, agarrado. Pensa a gente teve a Olimpíada esse ano aí, né? Aquela corrida 4x100 que o pessoal passa com bastão. O pessoal segura aquilo ali com uma força que, às vezes, até para passar para o outro ali é um pouco difícil, que a pessoa fica assim, será que o outro já pegou mesmo e eu posso soltar? Porque se solta e cai, você já perdeu a prova. Porque até você pegar e conseguir, você já perdeu a liderança. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, Deus, te agradecemos por essa noite maravilhosa, te agradecemos pela presença do Senhor que está aqui, Deus, desde o primeiro minuto, antes do culto começar, as pessoas que prepararam aqui, toda a organização da igreja, a questão das cadeiras, Senhor, dos instrumentos, da iluminação, o louvor, a ceia, Deus, a palavra, pois sabemos que tudo é para o Senhor e pelo Senhor, Deus. Que tudo que aconteceu aqui nessa noite, Pai, possa passar pelo filtro do Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua verdade, que fique no nosso coração só aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, aquilo que é de boa fama. Que se alguma coisa, Deus, que eu disse aqui que foi simplesmente o meu mero achismo, Deus, que nenhum irmão fique com isso na cabeça, mas que possa ficar ali a semente que vai gerar, Deus, mudança de arrependimento nos nossos corações, que vai gerar mudança genuína para o Senhor. E que a gente possa, Deus, aprender com pessoas que já viveram, como a gente lê na Bíblia, tem os heróis da fé, mas também muitas outras pessoas viveram e deixaram os seus testemunhos, para a gente ver como que o Senhor nunca mudou. Não importa qual é a época, qual é o país, qual é o século, quais são os costumes, o Senhor opera na vida da pessoa, independentemente daquilo que ela esteja vivendo, Pai. Que possamos colocar diante do Senhor os nossos anseios, os nossos desejos, e que possamos entender, Deus, que não possamos fazer nada a mais ou nada a menos para o Senhor nos amar mais ou nos amar menos. Porque o Senhor, de antemão, antes de todas as coisas acontecerem, já tinha separado a Cristo para poder vir e morrer por nós, para aqueles que vão aceitar e aceitaram o Teu nome, Pai.
Que a gente possa ter essa consciência de que a tua justiça, ela é uma justiça, sim, que no final vai ter a condenação daqueles que não te aceitam, mas a tua justiça, Deus, é revelada mediante a tua palavra. E quando nós consumimos a tua palavra, quando passamos tempo com o Senhor, a gente vai entendendo e o Senhor vai mostrando qual é a sua justiça, qual é o seu plano, vai desenvolvendo dentro de nós, Pai, o fruto do teu Espírito Santo, vai trabalhando nos nossos corações, Deus, a sabedoria do Senhor para que a gente possa discernir e falar sim para quando tem que ser sim, falar não para quando tem que dizer não, para agradar o Senhor e não para agradar aos humanos, a situação que nós estamos vivendo, Pai. Que a nossa vida seja para o Senhor. E que esse exemplo que a gente acabou trabalhando aqui nessa noite, Senhor, de Martinho Lutero, que a gente possa pensar, Deus, que não é pelo muito frequentar, às vezes, culto ou momentos que a gente está próximo do Senhor. Como está o nosso coração diante do Senhor? Que a gente possa depositar o nosso coração diante do Senhor. E que o Senhor possa revelar a nós, como o Senhor revelou ali a Lutero, Deus. Às vezes é uma palavrinha no versículo que a gente já conhece, mas que quando a gente lê um pouco mais calmo, quando a gente lê com um pouco mais de tranquilidade, a gente entende o que o Senhor está querendo dizer ali para a nossa vida, para a nossa realidade, Pai. Obrigado que a Tua palavra ela é perfeita, que a Tua palavra é completa. A Tua palavra, Deus, ela serve para todas as situações. E que ela seja, Deus, a nossa régua, que ela seja, Deus, a lâmpada para os nossos pés, que ela seja ali o fiel da balança para as nossas decisões, que antes da gente falar qualquer coisa, que a gente submeta ao Senhor para entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E que o Senhor possa nos levar agora para casa, na paz do Senhor, em segurança, e que possamos, Deus, florescer nesse mundo, que possamos, Deus, sair pelas portas da igreja e fazer diferença onde nós formos, porque que nós possamos ser conhecidos, Deus, não pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, mas o fruto do Espírito que é desenvolvido em nós por meio do Teu Espírito Santo. Que a gente seja, Pai, que a gente permita que o Teu Espírito Santo habite dentro de nós e faça a Tua boa obra. Que a gente não seja querendo como barro que vai falar para o oleiro qual é a forma que nós temos que ser, mas que a gente confie no Senhor, que é nosso Pai, que vai nos moldar, que vai nos passar pelo fogo, tirar as impurezas, e que a gente esteja confiantes, agarrados ali em fé, emuná, Pai, para não soltar o Senhor em circunstância alguma, em nome de Jesus. Amém.